Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI e nessa aula nós vamos continuar aqui com a importação dos dados para dentro do Power BI via SQL Server. Nós havíamos importado as planilhas do Excel, né, para dentro do Power BI e eu havia comentado que as próximas aulas já seriam ali o início, né, da construção do nosso dashboard. Então isso aqui é só uma observação, tá? Que eu esqueci de avisar na aula anterior, que antes do início da construção do dashboard em si, né? Da parte da visualização e tudo mais, nós íamos fazer essa parte aqui da importação via SQL Server, tá? Só para vocês não estranharem aí. Então aqui nós temos aquelas tabelas que nós criamos na última aula, né? Eu poderia levar a tabela dessa forma, tá? Via script, ou lá dentro do Power BI também puxar só pelo nome da tabela. Eu vou demonstrar para vocês ali, tá? Só que eu vou adicionar aqui algumas boas práticas para evitar problemas de desempenho, né? Aqui no nosso caso, as tabelas são pequenas, né? São poucos dados, mas imaginem que vocês estão atuando num ambiente com com tabelas muito grandes, né, com milhões de registros, enfim, então nós temos que utilizar ali boas práticas, principalmente quando, né, o seu dashboard vai passar ali por uma ou algumas atualizações durante o dia no ambiente do Power BI Services, né? Então isso pode acabar onerando o ambiente ali, tá? Então o primeiro passo aqui, né, se eu executar essa tabela, por exemplo, ela está me trazendo os dados ali, tá? Eu tenho o costume aqui de só para vocês também se familiarizarem, né? Quem não tem o costume de mexer com SQL, tá? Eu coloco sempre um if no lock, né? O que seria esse comando if no lock depois das tabelas, né? Ele serve para ler os dados da tabela, né? Sem que haja aqueles dados bloqueados que são os shared locks, que são na verdade os bloqueios, né, de leitura ali adquiridos, né? E também ele não espera, né, outras transações se concluírem. Vamos supor que você está lendo essa tabela num momento em que a tabela está passando ali por alguma transformação, um update, alguma coisa do tipo. Ele não precisa esperar, né, que se conclua ali aquela transação. Não precisa esperar que aquela transação termine, tá? Ou seja, né, ela lê os dados como os dados estão, né? Não tem necessidade de esperar que outras transações terminem. Ou seja, ela ignora os bloqueios, né? Então pode haver ali uma leitura, né, com dados um pouco sujos, vamos dizer assim, os dirty reads, né? Mas você tem um ganho de melhora na performance, tá? Mas pode ter ali um comprometimento dos dados. Mas isso também, né, nós conseguimos ali resolver via atualização depois, né, colocar uma periodicidade de atualização nos dados, tá? Então eu costumo colocar porque ajuda bastante, principalmente se falando em performance, né, dos dados, tá? Então eu vou colocar aqui em todas. Tá? Poderia ter copiado para todas ali de uma vez, mas enfim, né? E aí o segundo passo, né? Se eu pegar e importar os dados dessa forma aqui, né? Funciona tranquilamente ali no Power BI, tá? Geralmente eu estou levando aqui, né, tudo dessa tabela, todas as colunas, né? Vamos supor que é um cenário que realmente eu precise de todas as colunas. Não tem problema, vou importar tudo, tá? Poderia fazer dessa forma para simplificar aqui, né, a minha sintaxe, para simplificar aqui, não ficar muito tempo digitando uma query ou coisa do tipo, tá? Mas para a performance do Power BI, é melhor você colocar todos os campos descritos, né, no seu select, na sua query, tá? Então, por exemplo, eu vou só copiar esse aqui e vou levar aqui para uma nova aba, só para demonstrar, né? Então seria mais ou menos isso aqui, tá? Eu venho aqui, ao invés de eu ficar digitando todos os campos aqui, tá? Eu só vou clicar em cima da tabela, segurar o o Alt F1, tá? Segurando o Alt F1, ele aparece ali essas propriedades da tabela, tá? E eu posso colocar aqui, ó, copiar, clicar em cima do column name, que são todas as colunas que existem na minha tabela, tá? Dar um Ctrl C, vou vir aqui
Ctrl V, já copiei todos os campos sem ter a necessidade de ficar digitando, tá? Vamos supor que seja uma tabela muito longa, né, muito grande, né? Você não precisa também ficar clicando ali, né, para colocar todas as vírgulas uma por uma, né? Você pode segurar o Alt e o botão do mouse e descer aqui, né, e colocar aqui uma vírgula para cada linha, só simplificando aqui, tá? Então seria mais ou menos isso. Eu levo detalhado os campos das tabelas, tá? Por que que eu faço isso? No caso aqui, parece, né, uma coisa pequena, sutil, né? Das duas formas funciona, trazendo assim ou com um asterisco, né? Então, num ambiente, se você for analisar, né, uma questão de desempenho interno, parece algo bobo, né, pequeno. Mas quando nós falamos ali de um ambiente grande, né, com efeitos cumulativos, como é o caso do Power BI com o banco do SQL Server ali, nós temos ali alguns efeitos, né, que são bem significativos em relação a isso, tá? Então, por exemplo, quando o SQL Server ele recebe ali um script, né, o select asterisco, né, da tabela inteira ali, o que ele tem que fazer para performar aqueles dados, né, para te retornar aqueles dados, né? Então ele precisa consultar o catálogo do sistema, né, aqueles syscolumns, sysobjects, para descobrir quais colunas existem naquela tabela, tá? Esse já é um primeiro passo. Em seguida, ele precisa expandir o tempo de compilação, né? Porque isso não é cacheado, né? Não é guardado em cache permanentemente, tá? E depois ele gera ali o plano de execução baseado nisso, tá? Então você acaba gastando mais desempenho nessa parte. Isso acaba adicionando ali um overhead de recompilação, né? Geralmente são apenas milissegundos, tá? Mas imagine que você tenha uma volumetria muito alta de dados, né? Ou que essa query seja executada recorrentemente. Vamos supor que ao invés de importar os dados para o Power BI, você use ali via Direct Query, né? Então, isso acaba impactando um pouco sim a performance. Isso ele acaba invalidando alguns planos de execução, tá? Se o esquema mudar, né, forçando ele a fazer recompilações frequentemente, tá? A segunda coisa é que você tem um plano de execução menos otimizado, tá? Por que você tem um plano de execução menos otimizado? Geralmente, quando você traz ali a tabela, né, todos os campos descritos, campo por campo, ele já sabe o que ele vai ler, tá? Então, ele consegue fazer um cover index scan, tá? Ou seja, ele consegue ler ali o index, né, o índice da tabela sem tocar na tabela, tá? E com isso ele aplica ali uma projeção antecipada, tá? E aí, e quando você traz ali com o select asterisco, nesse caso ele é obrigado a ler todas as colunas, tá? Mesmo que não sejam todas utilizadas, nem em etapas intermediárias, e com isso você gera mais uso de I/O, mais largura de banda de memória, você tem mais leitura de página de dados. Mesmo se você utilizar todas as colunas, o otimizador ele não pode otimizar nada, tá? Ele assume ali o pior cenário possível. Uma outra coisa, um outro cenário é que você tem mais dados trafegando para dentro do Power BI numa análise incremental, tá? Isso também é um outro ponto. E em relação à compressão e serialização dos dados, tanto o SQL Server quanto o Power BI eles usam protocolos binários, né, que é o TDS, para transmitir os dados, né? Então, quando você usa um select asterisco, por exemplo, toda vez o servidor tem que descrever todas as colunas dinamicamente, tá? Com isso, né, incluindo ali os tipos, tamanho, nullability, tá, etc, e por aí vai. Com as colunas definidas já, né, descritas ali por você, né, esses metadados já são definidos e reutilizados durante as execuções, tá? Então você tem um overhead menor ali, tá? Com isso você tem ali, né, os pacotes TDS mais otimizados, tá? Isso é mais um motivo.
E uma outra coisa, né, um ponto final aqui, é que você também pode ter ali uma limitação de paralelismo, tá? Devido a isso. Então, em cenários que você precisa realmente trazer a tabela inteira, né? Se você for se basear em uma única execução, o ganho de performance não é gigante, tá? Mas se você tiver ali, né, vários refreshes durante o dia, você tem ali uma atualização, né, periódica várias vezes ao dia, você tem preview, você tem consultas dinâmicas ali, isso se acumula, tá? E aí acaba tendo ali um problema de performance. Então eu recomendo levar dessa forma aqui para dentro do Power BI, tá? Então eu vou fazer isso aqui para todas as tabelas, tá? Vou montar os scripts aqui. Então, vou fazer aqui mesmo, tá? Deixa eu só voltar aqui para essa query mesmo. Então, vou substituir aqui, maravilha. Vou fazer a mesma coisa para essa aqui, ó, Alt F1, tá? Para eu pegar os dados dessa tabela. Vou dar um copy aqui. Opa, foi demais aqui. Tá? Então eu vou fazer isso para todas as tabelas, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e volto em seguida já com tudo isso pronto. Prontinho, eu criei aqui, né, todos os scripts, tá? De todas as tabelas, já estão aqui. Eu vou começar por essa da F-Vendas, que é um pouquinho maior, tá? Então o que eu vou fazer? Né? Ó, vou até executar aqui para demonstrar, tá? Tá tudo aqui, maravilha. Eu poderia já fazer algumas tratativas aqui dentro do próprio SQL, tá? Vamos supor, aqui ele está como campo datetime, tá? Mas, né, não podemos ver aqui que não tem a hora, né? Seria só o campo data mesmo. Eu poderia colocar aqui, ó, um convert, tá? Date, só para levar, date, só para levar como data, tá? Vou colocar aqui, espera aí que eu pulei a linha aqui, maravilha. Tá? Só para levar dessa forma, tá? Aí fica a critério de vocês, tá? Eu vou levar dessa forma aqui, só para demonstrar, mas fica a critério, tá? Vou copiar esse script aqui, tá? Dei um Ctrl C e agora eu vou no Power BI aqui. Eu abri um novo aqui, tá, pessoal? Não vou fazer naquele mesmo que nós já tínhamos importado os dados da planilha, tá? Vou usar um outro aqui. E aí fica a critério de vocês, como vocês querem utilizar durante o curso. Uma vez que nós importamos os dados, tá? Para dentro do nosso Power BI aqui. Depois nós vamos criando ali medidas, né? Index, tudo mais. Daí vocês, né, o que preferirem. Se quiserem utilizar a versão do SQL, podem utilizar. Se quiserem utilizar a versão com Excel, tá? Com os dados em Excel, podem utilizar também. Por isso que eu estou fazendo separado aqui, tá bom? Então nós vamos ver aqui em obter dados. Eu posso tanto clicar aqui como nessa parte aqui na setinha, tá? Podem ver que já tem aqui, ó, SQL Server, porque as fontes de dados mais comuns ele já mostra logo de cara aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui em obter, ou posso clicar em mais também, mas eu vou clicar aqui em obter dados, só para demonstrar tudo que tem ali de banco de dados, tá? No caso aqui, a versão tudo aqui, nós temos todos esses conectores aqui, né? E aí nós vamos só na parte de banco de dados aqui para mostrar o que nós temos de banco de dados aqui. Nós temos o SQL Server logo de cara aqui, depois temos aqui Access, né? Tem MySQL, Postgre, né? Tem um monte de coisa aqui, ó. Tem a parte do Analysis Service para importar cubos aqui dentro também, tá? Tem aqui Redshift da Amazon e por aí vai. Tem um monte de banco de dados aqui. Vamos utilizar aqui o do SQL Server mesmo, tá? Vou clicar nele, vou clicar em conectar. E aí primeiro ele vai pedir ali o meu servidor, tá? Eu já tinha copiado o script aqui do SQL, mas eu vou clicar ali e vou pegar o meu servidor, que seria esse aqui, tá? Vou voltar lá para o Power BI. Vou colocar o servidor, tá? Aqui no caso, o banco de dados é opcional, ele já mostra aqui, tá? Mas eu gosto sempre de colocar o banco de dados que nós estamos utilizando ali, tá? Que no caso é o nosso Power BI curso aqui, tá?
Então eu vou escrever lá Power BI curso. Power BI curso, tá? E aí, aqui nas opções avançadas eu vou expandir e aí aqui sim eu vou colar o meu script, tá? Da minha F-Vendas. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V e vou colocar aqui, tá? Aqui eu posso colocar um tempo limite do comando, tá? É opcional também. Vamos supor que, olha, você esteja enfrentando às vezes uma recorrência de problema de conexão no servidor, que esteja caindo, coisa assim, né? Ou está muito demorado, né? Para você às vezes garantir, se você tiver às vezes uma consulta também que você não tem tanta certeza que está com uma boa performance, coisa assim, para você garantir que você às vezes não vai onerar o ambiente, você pode colocar um tempo aqui, olha, vou deixar apenas 10 minutos. Se essa query estiver rodando mais de 10 minutos, que está ruim, então é um tempo limite, ele não vai continuar carregando esses dados aqui, tá? Então em 10 minutos ele para. É opcional, tá bom? Vou deixar aqui só para demonstrar. Vou dar um OK. Maravilha. E aí aqui ele já me dá um preview, tá? Dos dados que eu estou importando, tá? Podem ver que mesmo eu colocando lá como formato, né, date, tá? Aqui ele está levando como date time, tá? E aí nós vamos vir aqui em transformar dados para ajustar esses dados ali. Aqui nós temos a data, né? O ID venda, podem ver que o ID venda está como texto, porque tem realmente algumas letras aqui no meio, tá? Aqui o ID produto, né? Podem ver que ele está como um decimal, tá? Só que esse ID produto ele não é um decimal, ele é um inteiro, tá? Então eu vou clicar aqui onde está o tipo do meu dado e vou vir aqui, ó, colocar número inteiro, tá? A mesma coisa para o ID vendedor, vou vir aqui, ó, número inteiro. O ID cliente é a mesma coisa, tudo que é ID, tá? Vão ser números inteiros. O ID pagamento também, número inteiro. Vamos expandir para cá. Quantidade, tá? Também é inteiro. O valor, no caso aqui, ele está como texto, tá? Porque ele tem ali, né, trazendo o tipo de moeda e o valor, mas nós não vamos fazer essa tratativa agora, porque nós já fizemos naquela aula do Excel, tá? Então seria a mesma coisa para tratar dos dados aqui. Tá? Os custos vão ser um decimal mesmo e despesas também, tá? Então no caso aqui do data, eu também vou alterar aqui para ser apenas data, tá? Maravilha, e vou fechar e aplicar. E aí agora sim ele vai importar ali para o meu Power BI, tá? Tá carregando ali, ó, 1844 linhas. E ele leva como consulta 1, tá? Então aqui eu tenho que clicar duas vezes para renomear e vou colocar aqui F vendas, tá? Vai ser a minha F vendas. Cliquei fora, podem ver que já está ali os meus campos, tá? E aí agora eu vou fazer o mesmo para os demais aqui. Vou fazer a mesma coisa para minha cidade. Então vou vir aqui, página inicial, vou vir obter dados, vou vir aqui, ó, SQL Server, né? O servidor é o Fábio LR, tá? Aqui é Power BI curso, tá? Aqui eu vou colar o meu script e vou dar um OK. Maravilha. Aqui, ó, ID cidade, a cidade, o F, o estado, né? Eu poderia também clicar aqui em transformar dados para verificar, mas acredito que já esteja correto, é tudo como varchar aqui. O ID cidade, na verdade o ID cidade não está, tá? Vou colocar aqui, ó, número inteiro, maravilha. Pode ver que tem muitos campos em nulo ali, né? Isso aqui vai entrar naquela parte de tratativas, mas eu já posso aqui já remover linhas, tá? Aqui, ó, remover linhas em branco, tá? Por garantia também, remover linhas duplicadas, não há nenhuma, maravilha. Vou fechar e aplicar. Prontinho, já está aqui, tá? Então essa aqui vai ser a minha D cidades. Opa!
minha densidades. Maravilha. Tá? Já está tudo aqui. E aí vou fazer o mesmo processo aqui para as demais, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo e vou importar uma a uma aqui, né? Porque o processo vai ser meio repetitivo. E aí eu volto com tudo pronto aqui. Maravilha. Já terminei de criar aqui as minhas tabelas, né? Então estão todas aqui. Se eu expandir, podem ver que os campos já estão aqui, tá? Então já está tudo ok. Aqui localmente existe algumas formas de se atualizar isso, tá? Seria o mesmo processo para todas as fontes de dados. Você pode clicar aqui em atualizar, ou se você quiser clicar aqui, ó, você tem a opção de esquema e dados, só o esquema, só os dados, tá? Pode clicar aqui. Ou vamos supor que, olha, eu não quero atualizar tudo, eu quero atualizar somente a minha F-vendas, tá? Então eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos, vir aqui, ó, atualizar, tá? E aí a mesma coisa, esquema e dados, esquema, dados, tá? Então eu posso clicar aqui, ó, ele já atualizou ali, tá bom? Não tenho necessidade às vezes de atualizar tudo. Isso serve mais ali quando você está desenvolvendo alguma coisa e você ou implementou um dado novo na sua origem lá, ou no momento que você estava criando, estava sendo atualizado a tabela, coisa do tipo, aí você pode atualizar. Às vezes vamos supor que, olha, essas tabelas aqui, eu já sei que está tudo certinho, e elas demoram para atualizar. Putz, eu não quero atualizar tudo agora, então eu vou atualizar só essa aqui. Maravilha, dá para ser feito também, tá? E aí agora, como nós criamos a nossa de calendário via SQL Server, tá? Nós criamos lá um script no Management Studio também. Então, vamos lá para o Management Studio e há duas formas de se fazer, tá? Eu estou com esse script já pronto aqui, é um script que geralmente eu utilizo no meu dia a dia aqui. O que eu estou fazendo aqui, tá? Aqui eu tenho um CTE, tá? O CTE seria um Common Table Expression. Ele funciona ali como uma forma de tabela temporária, né? Não é uma tabela temporária, tá? Mas você consegue utilizar ali para o mesmo efeito. Esse CTE eu estou chamando de calendário, tá? E aí aqui eu estou colocando um período de 1/1 de 2021, tá? Até 31/12 de 2024, tá? Então eu coloco aqui, eu crio esse campo como um date, coloco um union all e aí eu coloco um date add, tá? Eu adiciono um dia, de um dia a partir dessa data aqui até 31/12 de 2024, tá? No calendário. Feito isso, né? Eu utilizo esse CTE calendário aqui embaixo, ó, tá? Eu estou puxando da calendário e aí, através desse campo date, eu faço aquelas mesmas tratativas que eu fiz lá utilizando o DAX, tá? Só que eu faço aqui no SQL. Eu trago o campo date em si, né? Porque eu vou precisar dele. Trago o ano, o mês, né? Aqui, no caso, aqueles formatos de mês abreviado, tá? Descrição do mês e assim por diante. Trimestre e tudo mais. Essa forma de se fazer aqui, podem ver que eu não estou jogando esses dados, por exemplo, para lugar nenhum, para nenhuma tabela física, né? Eu jogo dentro do meu CTE aqui e depois eu utilizo esse CTE aqui no meu script abaixo para retornar os dados para mim, tá? No caso aqui o max recursion aqui de 1.461 são os dias, tá? São os dias do dia 1/1 de 2021 até 31/12 de 2024. São quantos dias eu tenho, tá? Então eu coloco um max recursion da quantidade de dias ali. Aqui eu posso utilizar dessa forma diretamente dentro do Power BI, tá? Então eu vou dar um Ctrl C aqui, vou lá para o Power BI e vou optar aqui, ó, posso vir, né, como eu disse, sempre por aqui, né, ou clicar direto aqui. Vou mostrar essa outra opção que é a mesma coisa, tá? O SQL Server. Vou colocar aqui Fábio LR, que é o meu servidor, aqui é opcional. Eu vou colocar aqui direto, tá? E vou dar um OK. Opa, ele pediu aqui, vamos colocar então Power BI curso, maravilha,
Coloquei aqui, ok. E aí podem ver ali, ó, que ele já está trazendo para mim, né, a tabela daquela forma. Vou em transformar dados só para, na verdade, eu vou direto por aqui, vou carregar porque eu vou mudar esse dado por aqui, tá? Num outro menu para vocês verem. Então eu vou vir aqui, carregar. Maravilha, tá aqui, ó, criado consulta 1. Vou chamar de calendário, tá? Maravilha. E aí aqui, ó, no meu campo date, que eu ia mudar ali, tá? Se eu verificar aqui como está a minha decalendário, eu vou vir aqui na decalendário. Olha como ela está sendo exibida, como um date time, tá? Então, peraí, cadê? Decalendário aqui, maravilha. Vou marcar o meu campo date. E aí podem ver que aqui, ó, o tipo de dado tá como data hora, tá? Eu vou alterar aqui, apenas para a data, tá? E aí podem ver que quando eu alterei para data, o formato dela, por padrão aqui, o valor default do Power BI, ele traz assim, né? O dia da semana, o dia do mês, aí o mês por descrito aqui e o ano, tá? E aí eu tenho que mudar esse formato aqui. Eu posso colocar um short date aqui ou, né, esse formato aqui, ó, dia, mês e ano, que geralmente é o que eu utilizo, tá? Então, feito isso, está ajustado ali, tá? Maravilha. Então, podem ver que eu já estou trazendo a minha decalendário dessa forma, tá? Aqui é uma forma de fazer. E a outra forma, lá no SQL, seria essa segunda opção aqui. Aqui, no caso, aí sim eu utilizo, né, uma tabela física, tá? Eu vou jogar esses dados dentro de uma tabela física, tá? Aqui ele está dando erro, provavelmente por causa do meu... Vou colocar aqui um ponto e vírgula, tá? Maravilha. Então eu vou criar essa tabela aqui antes, tá? A minha decalendário. Podem ver que eu estou criando aqui com os mesmos campos, tá? Então eu vou criar ela aqui, vou marcar ela, vou apertar F5, foi criada a minha decalendário. Se eu der um refresh aqui, opa, acho que não foi. Deixa eu fechar aqui, refresh. Ela já apareceu aqui, tá? Então tá criada essa tabela. Vou dar um Ctrl R aqui. E aí agora sim eu posso executar isso aqui. A lógica é a mesma, tá? Eu estou jogando esses dados aqui dentro de um CTE. A mesma coisa que eu fiz no anterior aqui, tá? Só que depois desse CTE aqui, eu vou inserir, tá? Na minha decalendário. Eu vou utilizar o mesmo script ali que eu utilizei na outra, só que eu vou dar um insert na minha decalendário, tá? Então eu vou até comentar isso aqui, tá? Para eu comentar tudo aqui, para quem não conhece o SQL, tá? Eu vou voltar aqui, ó, vou dar um Ctrl Z. Eu marco o que eu quero comentar e venho aqui em cima, tá? Ó, nessa opção de comentar, e aqui é para descomentar, tá? Então se eu comentar aqui e eu quiser descomentar, é aqui, tá? Só para quem não conhece. E aí, agora sim, eu vou executar isso aqui, tá? Levando para minha decalendário. Vou dar um F5, maravilha. Ele levou ali, ó, 1461 linhas, tá? Se eu pegar a minha decalendário aqui agora, vou dar um Ctrl C. Vou pegar a minha decalendário aqui, ó. Executar, tá lá, tá bom? Já está criada a minha decalendário. E aí sim, eu poderia levar ela como um select simples, né? Colocar aqui um Alt F1, pegar as colunas aqui, levar ali, tá? E aí aqui, é claro, eu tenho que tratar um pouco ali os campos, tá? Porque eu levei ele da forma que eu havia escrito lá na planilha, né? E que nós levamos da planilha dessa forma. Mas podem ver que, por exemplo, aqui, ó, no caso eu tenho acento, no caso do mês, tá? Isso é uma recomendação até quando vocês forem criar campos dentro de uma tabela no SQL,
tentem não utilizar acentos, né? Quando tiver aqui um espaço, usar um underline, coisa do tipo, tá? Mas você consegue resolver isso aqui, por exemplo, utilizando aqui os colchetes, tá? Então, por exemplo, o mês a breve, vou colocar aqui também, ó, no mês, tá? No caso do date aqui, como é uma palavra-chave, eu vou colocar aqui, ó, só para ele reconhecer meu campo, meu mês desk também, tá? Aqui é só ir formatando de acordo com o seu modelo aí, tá? Deixa eu só ver como é que tá isso aqui. Vamos ver se agora tá tudo ok, maravilha. Só dar um Ctrl C e levar lá para o Power BI, tá? Da mesma forma. Vou colocar aqui, ó. Da mesma forma, tá? Maravilha. Ele vai levar da mesma forma. Não vou nem tratar agora, tá? Porque nós já fizemos a tratativa ali. Se eu colocar aqui, ó, de calendário 2, tá? Já tá aqui, tá? Então tá criada ali a de calendário e a de calendário 2 da forma que vocês preferirem fazer, tá bom? Então espero que tenham gostado dessa aula. E agora sim, né, com as duas formas de importação de dados que nós fizemos, tanto via planilha do Excel quanto via SQL Server, né, usando um banco de dados. Agora sim nós vamos dar início ali à construção do nosso dashboard em si, tá? No caso, para o nosso curso aqui, eu vou utilizar a versão com as planilhas do Excel, tá? Mas quem preferir utilizar já a versão via banco, fiquem à vontade, tá bom? As medidas que nós vamos criar, as tratativas de dados serão as mesmas, então fiquem à vontade. Espero que tenham gostado, um grande abraço.